do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, meus irmãos, ao nosso canal. Vamos fazer a meditação do Evangelho, neste sábado da 20ª semana do Tempo Comum. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, do versículo 1 ao 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Dirigindo-se então Jesus à multidão e a seus discípulos, disse: Os escribas e fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados Rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é vosso preceptor, e vós sabeis, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chameis de Pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, a liturgia nos traz esse Evangelho que vem falar para nós sobre a hipocrisia e a vaidade. O título aqui na minha tradução é Acusações contra os escribas e fariseus. E muitas vezes nós olhamos, quando escutamos os relatos no Evangelho sobre os fariseus, nós os julgamos e os condenamos por essa hipocrisia que eles viviam. Mas não percebemos que nós, muitas e muitas vezes, também vivemos a mesma coisa. Os fariseus, eles, como Jesus fala aqui, sentaram-se na cadeira de Moisés. Eles passavam a lei, os ensinamentos para as pessoas, no qual eles mesmos não viviam. E tudo aquilo que eles viviam, como jejuns, a esmola, como Jesus também fala no Evangelho, em outra passagem, sobre o jejum, a esmola, sobre a oração, eles faziam para serem vistos pelos homens e receber dos homens já a sua recompensa, os aplausos, o reconhecimento. E nós, na nossa vida, naquilo que, no nosso estado de vida, muitas vezes fazemos isso. E embora às vezes nem percebamos isso, mas tudo aquilo que fazemos para servir a Deus, na igreja, no movimento que eu sou engajada, na comunidade que eu participo, eu quero o reconhecimento das pessoas. Eu quero que as pessoas vejam aquilo que eu estou fazendo e reconheçam aquele bem que eu fiz, que eu pratiquei, aquela virtude, entre aspas, que eu fiz. Eu quero ser reconhecido. E se eu faço isso, eu estou querendo dizer que aquilo de bom que eu fiz veio de mim mesmo. Eu estou me apropriando daquele dom de Deus, que não é meu, o dom é de Deus. E como se toda a bondade que eu pudesse viver, fazer, fosse de mim, fosse minha. E nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos de bom vem de Deus, é dom de Deus, é graça de Deus. Se eu consigo viver as virtudes, se eu consigo ser humilde, ser casto, ser simples, isso é graça de Deus. Pela minha capacidade eu não consigo, por mim mesmo eu não consigo. E se eu tenho algum talento que eu sirvo, se eu canto, se eu prego, se eu ministro uma oração, tudo isso também é dom de Deus. Então, no momento em que eu quero ser reconhecido por aquilo que eu faço, vivo, eu estou tomando o que é de Deus. E isso é vaidade, isso é hipocrisia, porque por mim mesmo, por nós não podemos fazer nada de bom. E o remédio contra tudo isso, contra essa vaidade, é darmos glória a Deus e saber que todo bem que nós praticamos, que nós vivemos, vem de Deus. Por nós só conseguimos praticar o pecado, a maldade. E se fazemos algo de bom, precisamos reconhecer sempre que vem de Deus. E não fazer como os fariseus, que queriam ser reconhecidos e que usurpavam aquilo que era de Deus, a graça de Deus. Mas nós precisamos fazer o contrário.
E que o Senhor nos dê a graça de sempre reconhecermos que o dom vem dele e darmos sempre glória a Deus. Não queremos nada, não queremos aplauso, reconhecimento, mas darmos sempre glória a Deus pelos dons que Ele nos dá, pelas virtudes que Ele nos dá, voltando sempre o nosso coração e reconhecendo que tudo é de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.